Ora então, hoje trouxemos um tema com o título Amar os inimigos como? Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, talvez o melhor será aqui entrar, está-me a faltar a palavra, ajuda-me, no contexto. Pronto, enquanto contexto, vamos recuar um bocadinho mais. Enquadramento histórico. Nós, o ser humano, desde que existem registros históricos, temos algum tipo de crença, a maioria dos povos, algum tipo de crença em algo mais para além desta vida. E passámos muito tempo a ser politeístas. O que é isso de politeístas? É a acreditar em muitos deuses. Por exemplo, os romanos e os gregos e outros tinham Deus do vento, Deus da chuva, Deus do vinho, Deus da guerra, Deus da paz. Tinham Deus para tudo e mais alguma coisa. Mas chegou uma altura em que Moisés, que veio com uma missão específica, veio mostrar ao homem, informar o homem, que a humanidade, que não existiam vários deuses. Deus é só um. E nessa época recebeu o que ficou conhecido como os 10 mandamentos, que, se nós pensarmos bem, ainda hoje estão perfeitamente atuais. Há um ou outro que se calhar temos que adaptar à linguagem de hoje em dia, porque já é diferente do que era na época, mas não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Bom, se fosse hoje em dia era a mulher e o homem, né? Temos que enquadrar isso historicamente, daí é que eu estava a ir nessa explicação. E esses 10 mandamentos estão ainda perfeitamente atuais. No entanto, na época, nós, que estávamos, possivelmente muitos de nós, encarnados naquela época, não tínhamos ainda capacidade de entender, aquele povo não tinha capacidade de entender um Deus de amor. Então, se os vizinhos, se os inimigos, tinham um Deus da guerra poderosíssimo, e mais Deus disto e mais Deus daquilo, não íamos aceitar um Deus que fosse um Deus de amor. Então foi apresentado aqui um Deus poderosíssimo, olho por olho, dente por dente, muito mau, aquilo que aparece no Antigo Testamento, porque tinha que ser um Deus poderoso para nós ficarmos com a ideia, sim senhor, isto é um Deus que me vai proteger as costas. E então, misturado com os 10 mandamentos, aparecem aquilo que nós ainda hoje podemos ver na Bíblia: se roubar, corta-me a mão, olho por olho, dente por dentro, a mulher que é infiel, pumba, apedrejar até à morte, por aí fora. E isso deu origem, como não podia deixar de ser, porque o ser humano é o ser humano, a uma série de religiões diferentes. Então, na época em que Jesus cá esteve, havia uma série de ideias diferentes. Havia os fariseus, os essénios, os zelotes, os saduceus e ainda outros. Aquilo era uma misturada, uma sopa, em que cada um dizia que não, nós é que estamos certos, os outros estão todos errados. Curiosamente, já passaram 2000 e tal anos e continuamos na mesma, não é? Porque muitas religiões indicam que nós é que estamos certos, os outros estão todos errados. Eu lembro-me, eu não sei se já houve mais algum censo mundial depois disso, mas há uns anos atrás houve um censo em que só denominações cristãs, independentemente de serem religiões, seitas, o que fosse, eram mais de 7.000. E dessas 7.000 todas dizem, não, Jesus está connosco, os outros estão todos errados, nós é que estamos certos. Pronto, na altura já era assim. E foi nessa altura que então Jesus, que nos serve de guia, nasceu aqui e vem-nos dar algumas instruções. Eu trouxe este Jesus porque é uma série que eu estou a adorar ver, que até foi o Lucas que me informou, e está muito boa. Vocês conseguem encontrar isto na internet gratuitamente, no canal Angels, que é Os Escolhidos, e é de facto um Jesus muito mais humano. E então, este Jesus que nos veio avançar mais um passo, não é? Já veio mostrar que afinal Deus não era aquele Deus terrível. Ele dizia que não tinha vindo destruir a lei,
mas apresentou-nos um Deus de amor, já não era um Deus de chicote, não é? Falou pela primeira vez em vida para além da morte, e quem se portasse bem que iria para o céu, quem se portasse menos bem, ele até utilizava uma palavra que queria dizer o nome da lixeira de Jerusalém, que depois derivou para o inferno, e por aí fora. E ele andou ali a pregar a quem o queria ouvir. E o que é que nós fizemos? Nós pegámos nestas palavras, atenção que Jesus não fundou nenhuma religião, não é? Nós pegámos nessas palavras muitas boas e ao longo dos séculos fizemos uma quantidade de asneiras, não só a Igreja Católica como outras, pronto. Então, fomos buscar, por exemplo, a Inquisição, em que punhamos pessoas na fogueira porque não pensavam como nós. Fizemos as cruzadas porque os outros, como não acreditavam, não eram cristãos, ou eram cristãos ou sim, tinha que ser à força, e então também aproveitávamos e saqueávamos algumas coisas. Enfim, deturpámos muito a mensagem que Jesus andou a transmitir. E por falar em Inquisição, eu lembrei-me de fazer aqui, só para nós vermos o quanto a evolução é lenta. Por volta ali, não é certo, mas por volta de 1100 e tal até 1200 e tal, curiosamente, existe uma série de registros em que começaram a aparecer algumas pessoas, começaram a nascer pessoas a pensar de uma forma diferente nessa época. E começaram a questionar se aquilo que a Igreja, na altura a Igreja Católica, que era quem tinha o exclusivo desta temática, se aquilo estava correto, porque se Jesus era pobre, dava-se com os pobres, falava com o povo e tudo mais, para que aquela ostentação, aquele poder e tudo mais. E começaram a aparecer uma série de fações que se afastaram da Igreja Católica e começaram a tentar instituir a sua própria ideia, pronto, a sua doutrina cristã mesma. Ora, o Vaticano na época tinha muito poder e foram todos dizimados. Vou já spoiler. Só houve duas correntes que não foram, que já lá chego. Mas aquela que ficou mais conhecida foi os cátaros. E os cátaros habitaram principalmente esta zona que hoje pertence à França, mas que na altura era um país independente, que é o Languedoc-Roussillon. Mas eles, para além desta zona onde tiveram um grande impacto, também tiveram impacto aqui no norte de Espanha, naquilo que hoje é Barcelona, e também para este lado até ao norte de Itália. Ora, juntou-se o útil ao agradável. Os senhores não pensavam como a Igreja Católica. E ainda por cima, vejam lá o que é que eles defendiam. Se Deus está em todo lado, isto estamos a falar no ano de 1200, hein? Se Deus está em todo lado, não precisamos de igrejas. Portanto, podiam ser padres, o equivalente aos padres, homens e mulheres, e podiam casar e ter filhos. Andavam de terra em terra a pregar a palavra de Cristo a quem os quisesse ouvir. Curavam enfermos impondo-lhes as mãos em cima da cabeça. Isto faz-nos lembrar qualquer coisa, não é? E então, isto juntou-se útil ao agradável, porque o rei de França gostava de ter isto para ele. E o Vaticano não estava a achar piada nenhuma a esta malta que andava a retirar pessoas do rebanho deles. E então, a Igreja Católica decidiu patrocinar uma cruzada contra os cátaros. E foi a principal razão porque surgiu a Inquisição. Foi por isto. E depois durou uma série de séculos. Então eles entraram para aqui dentro com um exército poderosíssimo e dizimaram isto tudo, excepto um local que teve cercado aproximadamente um ano, que é Montségur, em português Monte Seguro. Eu tenho a felicidade, já ter estado aqui, há muito tempo, em 1998, isto é uma zona lindíssima, e eu estive aqui, exatamente. Isto é uma homenagem aos cátaros, porque foi o último cátaro, foi ali naquele local. E então reparem as ideias que nós tínhamos nesta época, em que o chefe militar, acima dele, havia um abade, por acaso era o abade Arnaud Amalric.
E então, quando eles tomaram Monségur, fizeram uma série de prisioneiros. E esse chefe militar foi ao abade e perguntou o que é que era para fazer com os prisioneiros. Estamos a falar de um representante de uma igreja cristã, não é? E ele o que disse, mas com uma naturalidade incrível, que ficou para a história, foi: então, vamos fazer umas fogueiras e queimem-nos a todos. E o chefe militar ainda disse: estamos, não senhor, mas muitos deles são católicos. Não faz mal, queimem-nos a todos, porque Deus reconhecerá os seus. E era esta a forma de pensar da Idade Média, não é? Quem tiver curiosidade pode ler, por exemplo, isto. Não sei bem se é de considerar isto um livro espírita ou não, foi escrito por um espírita e defende uma teoria que pode não estar correta, mas o livro está muito bom, que é Os Cátaros e a Heresia Católica. Está muito bom. E então há pouco tinha dito que começaram a surgir essas pessoas que pensavam de forma diferente e foram todos dizimados, excepto duas correntes, e essas correntes ainda existem hoje. Quem são? Foram os franciscanos e as clarissas. Porquê? Como todas as outras fações foram sendo dizimadas, os mais famosos, os cátaros, estes então decidiram: não, então nós aceitamos o Papa como nosso chefe supremo, não levantamos confusão e em troca vocês deixam-nos ter a vida de pobreza que nós queremos e tal. E houve ali um equilíbrio e aceitaram. Mas estão a ver aquilo que nós deturpámos da mensagem de Jesus. Mais tarde, e aqui vou fazer um parênteses. Quando Jesus cá andou, ele veio dizer que ele falava por parábolas, que nem toda a gente tinha a capacidade de o entender, né? E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, ele costumava dizer. E então ele estava a dizer que mais tarde ia rogar ao Pai que enviasse um Consolador para relembrar tudo aquilo que ele tinha dito e até ir um pouco mais longe. Nós espíritas acreditamos que isso será o espiritismo. Então, em 1857 surgiu, este senhor não é o autor do espiritismo, foi quem, o senhor Allan Kardec e Hipólito Rivail, foi quem codificou a mensagem dos espíritos, ou seja, os autores são os espíritos. Já lá chega a parte dos livros. E veio aqui toda uma nova doutrina lindíssima, que foi retirar, ou seja, fora da igreja não há salvação. Não, fomos por outro lado. O que foi apresentado é: fora da caridade não há salvação, independentemente de nós temos a religião A, B, C ou não termos religião nenhuma. Então é uma ciência filosófica de consequências morais, ou seja, como a ciência estuda os fenómenos, como filosofia explica, não, exato, como a filosofia estuda, indaga, a ciência explica e a moral, portanto, tem efeitos morais, consequências morais. Defende então que fora da caridade não há salvação e vem com uma ideia que é a ideia de reencarnação, ou seja, não vivemos só uma vez. As coisas vão-se passando muito lentamente, ao longo de milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, e nós vimos renascendo, umas vezes como homens, outras vezes como mulheres. Agora estamos neste planeta uma série de tempo, ou alguma série de tempo, pelo menos muitos de nós. Depois, quando tivemos que ir para outra escola, outro planeta, lá vamos. E este conhecimento da doutrina espírita está alicerçado em 5 livros principais. Bem, o principal dos principais é mesmo o primeiro, lançado no dia 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. E aqui está contido a parte filosófica do espiritismo. São 1019 perguntas e respostas que basicamente apanham tudo aquilo que nós sempre gostaríamos de saber. Depois, por ordem que foi escrito, o Livro dos Médiuns, a parte científica do espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é mais um Evangelho, mas é a visão do Evangelho do ponto de vista espírita e numa linguagem mais atual. O Céu e o Inferno,
que tem algumas passagens de alguns conceitos do que é o céu, por exemplo, o que era o céu para os gregos, para os romanos, para os católicos, para os protestantes, e o espiritismo aceita, não aceita, e depois também há alguns depoimentos de pessoas que já estão de lá da vida, e nós começamos a ver que, de acordo com se foram mais bem comportadas ou menos bem comportadas, vamos dizer assim, estão mais ou menos felizes. E a Gênese, que explica a origem do universo, os milagres de Jesus, por aí. Então, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que no capítulo 12 vem esse texto de amai os vossos inimigos. E eu aqui, voltamos então ao início da palestra, amar os inimigos como? E eu aqui tenho que fazer um parênteses, porque é interessante. Eu acho que já disse aqui isto até mais do que uma vez, mas achei tanta piada que vou repetir esta primeira parte, que é: a minha mulher não é espírita, ela é agnóstica, não liga nenhuma a isto, não acha lógica nenhuma a isto, mas é muito boa pessoa. E é uma pena, porque ela é de filosofia, ela se isto lhe fizesse aqui um clique, iria fazer umas palestras bem giras. E então, de vez em quando costuma debater comigo sobre o tema, ou seja, troca de ideias saudável. E quando eu estava a fazer esta palestra, ela perguntou assim: então, qual é que vai ser a tua próxima palestra? E eu disse, o título, desculpem, amar os inimigos como? E ela, como? Para mim o que tinha lógica era porquê, para que é que eu vou amar os inimigos, não é? E aquilo, fiquei a pensar naquilo, pois de facto, o como é importante, mas se calhar o porquê também. Então, e porquê? E já na Bíblia vinha, está em Lucas 6,32, que mérito vocês terão se amarem aos que vos amam, até os pecadores amam o que vos amam. Ou seja, nós amarmos as pessoas que nos são próximas é fácil, não é? Amar os pais, o marido, a mulher, os amigos, os filhos. Agora, o resto é que tem mérito, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no tal capítulo 12, os Espíritos indicam: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Lá está, uma ponte direta para fora da caridade não há salvação. E daqui, ok, o porquê está explicado, mas tudo bem, mas o como é um bocado difícil, porque uma pessoa que nos pisa muito os calos ou que nos faz mesmo muito mal, como é que nós vamos fazer isso? Então vamos passar para o como. Quando Jesus indicou para nós amarmos os inimigos, ele não estava à espera que nós tivéssemos amor pelos inimigos igual ao amor que nós temos por um amigo ou por um familiar, alguém muito chegado, porque em suma é impossível. Se, imaginem, agora entrasse aqui alguém que vocês gostam mesmo muito, o vosso interior, o vosso contentamento de surpresa que aquela pessoa chegou e vocês não estavam à espera, ia ser muito diferente do que entrar uma pessoa que vocês não gostam nada e essa pessoa entrava para a porta dentro. Por muito bons que nós queiramos ser, faz sempre aqui alguma coisa. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Embora nós não tenhamos o mesmo amor, não é? Somos todos irmãos, fomos todos criados pelo mesmo Pai, né? Que é Deus. Então, se essa pessoa nos fez mal, paciência, temos que ter aqui um bocadinho de calma e não vamos fazer pior, né? Vamos até fazer o contrário, fazer o exercício de desejar é o bem e não fazer assim este tipo de coisas. Olá, estás boa? Não pode ser falso, não tem valor nenhum. Então, vamos desejar o bem sem olhar a quem. Mas e como é que isso faz? Mas isto tem que ser do coração, não pode ser fingido, senão não tem valor. Imaginem que aqui a Dona Amélia me tinha feito muito mal, pronto, e eu fiquei muito magoado. Mas depois a Dona Amélia, acontece alguma coisa muito boa na vida, eu tenho que ter a capacidade de ficar feliz por isto ter estado certo na vida da Dona Amélia, não é? É aí que ele quer dizer, é esse tipo de amor. É nós não ficarmos ali a remoer
ou com o saca-rolhas a picar sempre a mesma coisa. Não, fez mal, é deixar, é perdoar e deixar de parte, porque senão até estamos a fazer mal a nós próprios. Quantas vezes é que uma pessoa nos faz mal, muitas vezes até sem querer, e a pessoa ou não se apercebe, ou pronto, na altura pediu desculpa e seguiu, e nós ficamos ali, quem é que está errado? Somos nós, que estamos ali sempre a martelar na mesma coisa, não é? Então, basicamente é pagar-lhes em todo o mal que nos fizeram com o bem, mas sem a intenção de os humilhar, ou seja, isto de uma forma que não seja para nós ficarmos por cima a dar a imagem que somos muito bons e que eles é que não prestam para nada. Sabem aquela frase popular que é... isto não fica bem numa palestra de espiritismo, mas vá, sabem aquela frase do vozes de burro não chegam ao céu? É mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma fraterna, não é? Que é... que é uma pessoa, enfim, desejar-lhes o bem, mas de coração, mas não fazer isto de forma a humilhá-los, pronto, de uma forma natural e ignorar. Isto é mais fácil de dizer do que fazer, pronto. Até porque o Espiritismo trouxe aqui uma novidade que antes era um bocadinho nebulosa, que é uma pessoa que não seja espírita, que tenha uma religião, eu sem qualquer espécie de crítica, mas estou a falar só da religião católica só porque é aquela que nós conhecemos melhor, que é mais próxima de nós. Uma pessoa que seja católico, quando morre, né, o que é que acredita? Que se portou bem, vai para o céu, se portou mal, vai para o inferno. Se foi mais ou menos, depois há ali como é que se chama? O purgatório, exatamente, em que ainda por cima fica dependente de terceiros que rezem umas missas por eles. Mas isto é um bocadinho... não há assim grande explicação, não há grande detalhe, não é? Para já era uma grande injustiça no espaço da eternidade, né? Nós estarmos aqui, faz conta, 90 anos, fazemos uma asneira de 5 minutos e irmos parar ao inferno durante uma eternidade. Então Deus não era justo, não é? Por outro lado, também, imaginem, um bebê que morreu à nascença, ou alguém que não tenha, que tenha uma limitação mental, também, que bem é que fez para ir para o céu? Nenhum, mas também não fez mal para ir para o inferno. E então o que é que fica? Mas com o Espiritismo vem aqui a explicação, não é? E nós começamos a ver que o céu e o inferno não existem, mas que a vida continua e que nós estamos mais ou menos felizes do lado de lá, consoante aquilo que nós vamos fazendo do lado de cá. Ora, se a vida continua e se as pessoas não se tornam santos só porque morreram, continuam a ser, imaginem, se agora me caísse um piano em cima da cabeça e eu desencarnasse, eu continuava a ser exatamente o mesmo Francisco, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, a ser chato e tudo mais. Então deixa de haver aquela realidade de mata-se o cão, acaba-se com a raiva. Porque não? Porque se a vida continua, se houver pessoas que estão mesmo muito pegadas por ser mesmo inimigos a sério, chateados e tudo mais, quando morrem continuam assim de lado de lá. O que é que acontece? Vamos imaginar que eu fiz muito mal a alguém noutra vida. Fui mesmo um bandido que fiz mesmo muito mal a uma pessoa. E se calhar fiz. E essa pessoa nunca me perdoou, pronto, não me perdoou. E nós desencarnámos e passámos para o lado de lá e a pessoa, eu para ela era o pior do mundo. Eu acho que ela está a ligar. Se calhar estamos a receber uma chamada do Alessi. Oi? Desculpem. Então, se entretanto eu agora nasci, mas vamos desligar os telemóveis para a gente não correr o risco de receber chamadas do além. Se eu renasci e a outra pessoa que não gosta nada de mim, por um motivo qualquer, ainda não chegou a hora de renascer, tem uma vantagem enorme, que é o quê? Eu estando no corpo de carne, pela lei de esquecimento, não me lembro das outras vidas, não me lembro daquilo que fiz, não me lembro de nada, mas a outra pessoa de lá sabe exatamente quem eu sou e se não me perdoou pode estar naquela agora é que vais ver que eu vou-te fazer a vida negra. Obviamente que isto
existem formas de nos defendermos, entre aspas, e não é cá com pozinhos para lim-pim-pim, nem nada disso, nem dentes de alho, nem nada disso. É melhorando-nos, é orando. Mas então, o Espiritismo vem mostrar que tudo isto está interligado. Mas eu vou ter que voltar atrás, que eu, entretanto, com isto perdi-me. Desculpem lá. Sim. E outra coisa que é proibida é nós, que é muito importante para nós não cairmos neste tipo de realidades, é não nos vingarmos. Alguém nos fez uma patifaria muito grande. Paciência. Por muito lesados que nós sejamos, o problema é da outra pessoa ou das outras pessoas. Então é proibido nós fazermos estes disparates de preparar vinganças. Porque depois as vinganças, isto vai ser uma bola de neve e cada vez é pior. Depois o outro também se quer vingar de nós e nunca há aqui um corte. Nós temos que mostrar, e nós espíritas temos muita responsabilidade nisto, quem estiver aqui e que seja espírita, então nós temos este conhecimento e depois lá fora batemos na mesma tecla e fazemos a mesma coisa. Não, nós temos que pôr um fim a isto. E todos nós temos problemas, todos nós temos pessoas que não gostam de nós. Pá, paciência. E outra coisa é, quando Jesus disse que os cristãos, tanto que nós deveríamos dar a outra face, foi exatamente por este motivo. Era para acabar com a história da vingança. Ou seja, Jesus não estava interessado em que nós, imagina, batia-nos e nós, pronto, até agora bate neste lado. Não é isso, isso é literal. Como ele falava por parábolas, é exatamente por esta parte, é de acabar com a vingança. Fizeram-nos mal, nós impávidos e serenos, e isso é que é dar a outra face. Como um amigo meu, espírita, que já não vejo há um tempo, por acaso, costuma dizer, ele é muito bruto, e ele costuma dizer que o espiritismo ensina-me a ser bom, mas não me ensina a ser parvo. Então, nós, enfim, se tivermos alguma razão de queixa, e se de facto a razão estiver do nosso lado, é mantermos a calma e não entrarmos nestas coisas das vinganças e tudo mais. Mas ainda existe outro cenário, que é, e se o maior inimigo sou eu próprio? Isto é muito comum, nós sermos o nosso maior inimigo. Exemplo, nós fizemos um disparate qualquer, eu agora que já tenho quase 50 anos já posso dizer isto, fizemos um disparate qualquer há 20 anos atrás, espetáculo, ou há 30, e nós ficamos a martelar naquilo. Fizemos um disparate lá atrás e agora, ainda por cima, depois estudamos alguma coisita e entre 10 coisas que se estuda, 2 ou 3 entram cá dentro e nós ficamos a pensar, diacho, eu fiz aquilo lá atrás, não sei a quem ou não sei em que situação, isto agora é um problema, porque quando eu desencarnar vou passar pelas Passas do Algarve, vou passar no umbral e vou estar ali muito tempo num terror. Não. Nós temos que deixar de fazer este tipo de pensamentos a nós próprios. Se nós devemos amar os nossos inimigos, se o principal inimigo, sim, eu agradecia que de facto desligasse o telemóvel, porque é difícil estar... Muito obrigado. Mas é uma norma da casa, está aqui à entrada da porta, que é obrigatório desligar o telemóvel dentro do centro, porque desligar mesmo, nem vibração, nem nada, porque incomoda. E temos aqui cartazes a avisar, quem precisar estar com o telemóvel, vamos ter de pedir para sair. Agora, o telemóvel não faz falta nenhuma aqui, porque a gente não vai receber chamadas, não vai estar a conversar, e temos também de aproveitar a espiritualidade, e isso quebra a ligação com o mundo espiritual. Deixar de preferência o telemóvel no carro, assim ele não toca. Desculpem lá, mas como há pessoas novas, sim. Se calhar não conhecem a regra da casa. Então, estava eu a dizer, quando muitas vezes o principal inimigo somos nós próprios. Ora, se o nosso principal inimigo somos nós próprios, se Jesus
indicava que nós devemos perdoar os inimigos, então temos que começar exatamente por nós. Todos nós, sem exceção, talvez aqui a Dona Amélia não, mas sem ser a Dona Amélia, todos nós já cometemos asneiras, todos. E as asneiras não são as asneirasitas, muitos de nós, as asneiras mesmo como deve ser. E então, pronto, a asneira está feita. O que é que podemos fazer? Podemos corrigir? Se pudermos, ótimo, corrigimos. Mas muitas vezes não se pode corrigir, não é? E então o que é que se faz? Se não se pode corrigir, paciência. Primeiro, não andar com aquilo às costas, com a culpa, porque isso aí não vai resolver nada, vai-nos tirar a saúde e nós, quando passamos por lá de lá, vamos com aquilo na mente, que eu fiz isto e fiz aquilo e fiz aquilo outro, e estamos sintonizados com aquele disparate. Aquilo já lá foi, há 20 ou 30 anos atrás, é deixar lá atrás. E então é perdoar-nos a nós próprios e, já que não dá para corrigir, posso começar daqui para a frente. E tem sempre valor. Todo o bem que nós façamos é como que uma borracha que vai apagando algumas asneiras que nós fizemos no passado, mesmo que seja bem num contexto completamente diferente. E não é preciso coisas enormes, coisas pequeninas, tipo aquilo que nós ensinamos aos miúdos, ajudar os mais velhos a atravessar a rua, ou ajudar a velhota a carregar o saco quando vem do mercado. Há N coisas. A estar calado em vez de dar uma crítica, não é? Quando está a apetecer aquela setinha a sair, nem que seja só em pensamento e nós irmos com o pé ao travão assim, não. Agora desta vez, ao menos em 3 vezes que eu uma ou duas consiga corrigir, não é? Depois só sai uma. Então é preciso parar com isso. Porque se nós formos ver bem, reparem nisto. Jesus, que era um ser já muitíssimo evoluído, se calhar milhões de anos à nossa frente, se calhar, de certeza, não é? Reencarnou aqui, sem precisar disso para a evolução, reencarnou aqui para passar uma mensagem e andou aqui, desculpem a expressão, no meio de selvagens, não é? De pessoas que não tenham conhecimentos nenhuns. E ele dava-se com quem? Já repararam? Prostitutas, bandidos, e dizia aos fariseus, mas os doentes é que precisam de médico, não são os sãos que precisam de médico, não é? E aquela passagem da Samaritana, reparem nisto, nós ainda hoje em dia, que é uma parvoíce, mas ainda hoje em dia, muitas pessoas, as que estão aqui na sala não, mas muitas pessoas, se veem uma pessoa que já foi casada 5 vezes, seja homem, seja mulher, ficam logo, ui, desvairada, não tem juízo nenhum. Aqui a Samaritana, naquela época, já tinha sido casada por 5 vezes, vivia com um homem que nem era casado com ele, mal vista por toda a sociedade, o que é que Jesus fez? Não é? E andava no meio dos necessitados, no meio daqueles que precisavam de ouvir a palavra dele. Ou seja, se ele era muito mais à frente do que nós e achava isto normal e dizia, quando ele escolhia as pessoas, anda, segue-me, e algumas pessoas que o consideravam Messias, a dizer, mas eu sou um pecador, sou muito imperfeito, assim, não, mas segue-me, a sério, trabalha. Ou seja, porque não nós fazermos, não estou a dizer para nós sermos como Jesus, já vamos lá chegar, mas estou a dizer porque nós não tentarmos fazer isto ao nosso nível, não é? E nós temos muita tendência de apontar dedos. Então, o segredo se calhar está aí. É não fazer... Nós ficamos todos escandalizados quando às vezes vemos aqueles vídeos, e com razão, aqueles vídeos que agora está um bocadinho na moda do bullying na escola, em que alguns miúdos perdem a cabeça e enfim, fazem uma série de disparates. Mas muitos adultos fazem isto, não andam à pancada, alguns, mas fazem isto no local de trabalho, ou fazem isto em casa, ao marido e à mulher, ou aos filhos, ou o que seja, ou aos amigos. Isto não é? Ou seja, nós estamos aqui é para moldar o nosso coração, para aprender a amar, mesmo que a pessoa seja um bocadinho torta ali ao nosso lado, nós
Pronto. Porque, lá está, como o Espiritismo defende, fora da caridade não há salvação. É o dar a mão, não importa se nós rezamos numa igreja, num centro espírita, onde seja, em casa, no quarto, não importa. O que importa, nem sequer as palavras que nós dizemos, o que importa é o que está cá dentro. Não é se as pessoas estão a olhar para nós ou não. É o orar pode até nem ser palavra nenhuma, pode ser só uma coisa qualquer, abstrata, e vir cá de dentro, na intimidade. Então, é isso, na minha perspectiva, muito disto, o roteiro então para ser feliz e para amar os inimigos. Eu esqueci-me de uma coisa. Porque como nós defendemos a reencarnação, aliás, está demonstrado, basta estudar um pouco espiritismo. Já repararam, aquilo que eu vou dizer a seguir não é espiritismo, atenção, mas é uma hipótese académica para o ar. Já repararam, por exemplo, o meu pai ainda no outro dia me disse que ele está ali. Ainda no outro dia estava a falar disto. O meu pai diz que se lembra daquele disparate, daquele desentendimento entre israelitas e... como é que se chama? E palestinianos, desde que ele se lembra, desde que é miúdo, não é? E andam sempre ali à tareia, não é? Já lá vai uma série de anos. Já repararam que aquela gente, hipótese, não estou a dizer que aconteça, mas já repararam que eu posso ser palestiniano e andar ali, os israelitas são muito maus, e não sei o que, a tirar calhaus, e quando é pior, bombas ou tiros, e depois desencarno, pumba, e reencarno do outro lado, que é para aprender que afinal os israelitas não são más pessoas. E quando estou israelita ando a dizer, os palestinianos não prestam para nada, isso aqui, pumba. Bem, havemos de aprender, não é? Mas nós podemos começar já, porque senão isso vai-se propagando no tempo. E pronto, a bibliografia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda ficámos aqui com uns 16 ou 17 minutos para alguma questão que nos queiram colocar.